A graça e a paz, você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz do Senhor inunde o seu lar. Vocês estão com frio, irmãos? Eu estou morrendo de frio aqui, mas a palavra do Senhor vai nos aquecer nesta noite, amém? O Espírito Santo do Senhor vai nos aquecer nesta noite. Queridos, eu glorifico a Deus sempre que eu estou aqui no altar. Mas quando a gente escolhe a palavra que vai ministrar, é tão gostoso quando ela vai se encaixando através do louvor, através da abertura, dos versículos, dos louvores que são entoados, escolhidos. Não que as outras vezes, quando isso não acontece, o Senhor não está no controle e não é que o Espírito Santo não nos trouxe. Parece que algo vai se encaixando e eu me alegro com isso. Porque isso mostra que Ele é que está no controle de todas as coisas. Nós somos apenas os instrumentos, somos apenas os vasos, somos apenas os carteiros que vai entregar a carta, que vai entregar a correspondência, que vai entregar aquilo que Ele foi designado a entregar. E nesta noite não vai ser diferente. Eu quero começar fazendo algumas perguntas a vocês. A primeira delas é: como vocês têm lidado com os pensamentos? Ou como vocês têm lidado com os sentimentos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos ansiosos, nós damos lugar à nossa ansiedade. Parece que o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele vai tão longe que nós não conseguimos buscá-lo. Mas a palavra do Senhor nos diz e nos garante que nosso pensamento tem que ser levado cativo ao Senhor, ao trono do Senhor. Então, nesta noite eu quero falar sobre isso, sobre os nossos sentimentos, o que nós temos pensado, como nós temos agido diante das circunstâncias adversas. E a palavra vai nos dizer, vai nos orientar, vai nos ensinar nesta noite. É claro que a palavra nos orienta, tem várias passagens bíblicas falando sobre isso, mas eu quero falar apenas de uma. Mas antes eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías capítulo 26, verso 3. A palavra do Senhor diz assim: a paz, e eu estou lendo na versão ARA, desculpa, estou lendo na versão NAA. A paz envolve o coração e a mente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, ou seja, a mente é firme, porque ele confia em ti. Na ARA vai dizer assim: conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, não é nos nossos pensamentos e não é nos nossos sentimentos. Pensamentos incorretos, eles vão gerar sentimentos incorretos. Todas as vezes que nós damos a liberdade para o nosso pensamento ou para o nosso sentimento agir, nós vamos ter sempre a razão naquilo que estamos pensando ou achando. Mas preste atenção, pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Todas as vezes que o nosso pensamento está incorreto, o nosso coração, ele fica dividido e acaba sendo estrangulado pela nossa ansiedade. Não sei vocês, mas algumas vezes eu tenho sofrido pela ansiedade, pelas coisas que estão sofrido entre aspas, né? A nossa confiança está no Senhor, mas às vezes nós nos deixamos levar pela nossa ansiedade. Nós passamos por uma situação há um tempo atrás, alguns meses atrás, que as coisas elas não estavam acontecendo na hora que nós estávamos querendo que essa situação acontecesse. E o nosso coração ficou
atormentado, ficou meio atordoado e a ansiedade começou a tomar conta do nosso coração. E começamos a tomar algumas decisões que não estavam centradas na palavra do Senhor. Até que um momento o Senhor veio ao nosso coração com aquela paz que excede todo entendimento e diz assim: aquieta o seu coração. Por que você se perturba? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. E foi aí que nós colocamos a confiança no Senhor. E as coisas elas começaram a acontecer, não no meu tempo, não no tempo da minha esposa, mas no tempo do Senhor. E como o tempo do Senhor é perfeito, as coisas aconteceram perfeitamente. Se tivesse acontecido como nós estávamos planejando, as coisas não eram perfeitas. Então nós temos que glorificar ao Senhor. Nós temos que colocar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos levado cativo ao Senhor. Nós temos que ter uma consciência de que os pensamentos são reais e poderosos. Mesmo que nós não podemos vê-los, mesmo que nós não podemos pesar e nem medir, os nossos pensamentos são reais. E nós temos que tomar o máximo de cuidado para nós não ficarmos pensando coisas erradas, coisas negativas. Não é o poder da nossa mente que vai fazer as coisas. Não é o positivismo, mas é aquilo que está escrito, aquilo que já foi determinado, aquilo que já foi colocado para mim e para você. E a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, que o nosso pensamento tem que ser levado à obediência a Cristo Jesus. E todas as vezes que o nosso pensamento não está em obediência à palavra do Senhor, nós tomamos decisões erradas. Começamos a pensar coisas que não estão escritas na palavra do Senhor. Tem algo que eu quero falar para você nesta noite. Se nós semearmos um pensamento, nós vamos colher uma ação. Semeie uma ação e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você vai colher um destino. O nosso destino não é os nossos pensamentos, o nosso destino é a palavra do Senhor. O norte, o caminho, a bússola, o GPS não está aqui, está na palavra do Senhor. Então nós temos que todos os dias, dia após dia, clamarmos ao Senhor, nos deitarmos na palavra dEle, ouvir aquilo que Ele tem para mim e para você nesta noite. Diante dessa introdução, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versos, Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses, capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Filipos, incentivando, declarando, para que eles não pensassem naquilo que eles estavam pensando, ou passando, mas pensassem na palavra do Senhor. E olha só a declaração que o apóstolo Paulo faz, nesses 2 versos que eu quero ler com vocês. E está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês.
O que eu e você temos pensado? Tudo o que temos pensado está se enquadrando nisso que nós acabamos de ler nesse verso 8. Tem algum louvor? É verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável o que nós estamos pensando ou passando? Paulo aqui, ele está falando para a igreja de Filipos. Filipos foi a primeira igreja da Europa. Foi uma oportunidade que o apóstolo Paulo teve de abrir a igreja na Europa. A carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, nós vamos ver que esta carta é a carta da alegria do apóstolo Paulo. E lá no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Apesar da situação, Paulo escreveu esta carta aos Filipenses quando ele estava preso. Mesmo com tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava passando, ele estava alegre no Senhor, porque ele sabia quem sustentava, era o Senhor que o sustentava. E esta carta é a carta da alegria do apóstolo Paulo. Isso vai nos ajudar a entender que, embora as circunstâncias, humanamente falando, são desfavoráveis para mim e para você, ou aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos assistindo, aquilo que estamos ouvindo, é totalmente desfavorável humanamente falando. Mas, todavia, entretanto, nós temos que nos alegrar no Senhor. Todavia, temos que nos alegrar. Alegrai-vos. O tema principal desta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é o encorajamento àquele povo. Aquele povo estava passando por alguma adversidade, por alguma situação adversa naquela igreja. Mas Paulo escreveu justamente para encorajá-los. Da mesma forma que Paulo estava encorajando aquele povo, esta carta também nos encoraja a alegrar e esperar pelo Senhor, a depender única e exclusivamente do Senhor, independente daquilo que eu e você estamos passando. O modo do apóstolo Paulo vai nos encorajar, o modo de vida dele nos encoraja a ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que nós não devemos nos preocupar com aquilo que temos que comer, com aquilo que vamos nos vestir, ou o que vai acontecer amanhã ou depois, ou nas eleições, não importa, porque nós confiamos no Senhor. Esta carta, como eu disse a vocês, ela foi escrita em circunstâncias difíceis. O apóstolo Paulo estava preso. Em tempos de tantas aflições e tristezas e desajustes nos relacionamentos daquela igreja de Filipos, Paulo ele estava encorajando aquele povo a se alegrar no Senhor, para preencher a necessidade que eles estavam precisando. Aonde a alegria e os bons relacionamentos precisavam ser visíveis para todos aqueles que pudessem ver, testemunhar. Porque não adianta nada nós apenas falarmos e não viver aquilo que nós estamos falando. A igreja é isso, para nós termos bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. E aquela igreja não estava passando por isso. Havia uma pequena divisão naquele lugar, e Paulo estava encorajando aquele povo. E diante dessa situação, nesses versos que nós acabamos de ler, Paulo vai descrever como tem que ser o pensamento dos cristãos. Haja vista que a carta de Filipenses, que Paulo escreveu, é para a igreja, ou seja, é para crente, é para mim, é para você. Então ele vai nos encorajar como nós temos que ter o nosso pensamento. E o primeiro pensamento, primeira descrição, o ensinamento é tudo que é verdadeiro. Isso que você está pensando, esse sentimento é verdadeiro, está de acordo com a palavra do Senhor? Se não estiver, tome cuidado.
Segundo uma pesquisa sobre ansiedade, mostrou que 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são de fato motivos legítimos. 8% da pesquisa são motivos legítimos de trazer ansiedade ou preocupação. Os outros 92% são apenas imaginários, nunca acontecem ou envolvem questões fora do nosso controle. A ansiedade nada mais é que um estado que ainda nem aconteceu. Você já se apavora com algo que nem aconteceu. Isso é ficar ansioso. Isso é o que estava nos levando a ficar ansiosos. Nem aconteceu e nós já estávamos apavorados. Satanás, ele é astuto, ele é esperto. Ele usa dessas situações para que nós possamos escorregar. Satanás é mentiroso e deseja corromper a minha e a sua mente com as suas mentiras, com as meias verdades que são mentiras. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, ele colocou uma dúvida na mente de Eva. É assim mesmo que Deus disse? É assim mesmo? Não era assim que o Senhor havia falado para eles. O Espírito Santo tem que controlar a minha e a sua mente, através da palavra do Senhor. A palavra em João capítulo 17, verso 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos que nos santificar, nós temos que santificar os nossos pensamentos, nós temos que santificar a nossa forma de andar, a nossa forma de olhar, até mesmo a nossa forma de conversar com as pessoas. Nós temos que nos santificar. Mas o diabo sempre vai querer colocar caraminholas na sua cabeça. Todas as vezes que cremos ou que acreditamos numa mentira de Satanás, ele aí assume o controle da sua vida. E aí nos desesperamos, saímos fora do controle, começamos a ser agressivos, não confiamos mais na palavra do Senhor, porque nós já caímos na mentira de Satanás. E aí não queremos mais orar, não queremos mais buscar o Senhor, não queremos mais jejuar, não queremos mais ser transformados, e a ansiedade toma conta do meu e do seu coração. E se nós não voltarmos à palavra, se nós não voltarmos ao Senhor, Satanás, ele vai continuar tomando conta. Segundo ponto aqui que nós lemos em Filipenses 4, verso 8, tudo que é respeitável e justo, ou seja, tudo que é digno de respeito e correto. Muitas coisas elas não são respeitáveis e nós cristãos, nós não devemos pensar nelas. Temos que pensar tudo que é respeitável. Isso não significa que nós cristãos, a palavra do Senhor diz que nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Tudo que anda acontecendo, nós cristãos temos que nos posicionar, e não apenas colocar a nossa cabeça num buraco e deixar as coisas passarem. Nós temos que nos posicionar, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que nos dedicar à atenção, nós temos que buscar discernimento do Senhor para saber qual é o tempo que nós estamos, qual é a estação que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento. Tudo que é puro, amável e de boa fama. Puro está se referindo a ter características de pureza moral. Olha só o que está escrito lá em Efésios,
Efésios, voltem um pouquinho, um livro antes de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17. Olha só o que está escrito. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A nossa filiação é o Senhor, a nossa identidade é o Senhor. Identidade é qualidade de idêntico. Cada um de nós temos um RG, um registro nacional. Lá tem a nossa filiação, lá tem o nosso número de registro. Identidade também é um caractere, uma particularidade que vai identificar uma pessoa. Quando as pessoas olham para nós, será que elas estão conseguindo identificar a nossa filiação, que nós somos de Jesus Cristo, que nós somos separados por Deus, escolhidos por Ele, através de Jesus Cristo? Sabe, queridos, quando há uma crise de identidade, nós não sabemos a nossa filiação. E hoje nós vivemos nessa crise de identidade. Nós acabamos de ler, se nós aprendemos do Senhor, em quem nós temos confiado? Um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, verso 8 a 12, vai dizer assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir, mais uma vez, o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Quais são os nossos pensamentos? O nosso pensamento tem sido correto? O nosso pensamento é amável? Esse amável significa belo e atraente. Nós somos belos e atraentes. Será que estamos atraindo as pessoas para perto de nós ou expelindo elas para bem longe de nós? Nós cristãos deveremos encher os nossos pensamentos daquilo que está escrito na palavra do Senhor. E Paulo continua com a sua declaração lá em Filipenses:
tudo que tem virtude e louvor. Se tem virtude, tem que servir de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Nenhum de nós temos o privilégio de desperdiçar a nossa força mental, a nossa energia mental. O que nós temos pensado tem virtude, tem glorificado o nome do Senhor. Ao comparar essa lista, olha só o que o salmista diz, olha o que o Davi diz lá no Salmos 19, abrem lá, Salmos 19, versos 7 e 9 vai dizer assim, Salmos 19, versos 7 a 9, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Nós cristãos que enchemos o nosso coração e a mente com a palavra do Senhor, nós temos automaticamente um radar embutido e nós iremos detectar todos os pensamentos indevidos. Todas as vezes que nós deleitamos, que nós confiamos na palavra do Senhor, nós temos um radar embutido que iremos detectar que aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos fazendo, não vem do Senhor, não tem glorificado o nome do Senhor. Esta noite é uma oportunidade para nós alinharmos os nossos pensamentos, realinhar a nossa rota, o nosso caminho. E olha só, mais um pouquinho à frente, Salmos capítulo 119, verso 165. Vai dizer assim, Salmos 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Vou ler de novo. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que faças tropeçar. Todas as vezes que estamos diante da palavra do Senhor, meditando, colocando-a em prática, nada pode nos tirar da presença dEle. Nada, nada. Os pensamentos corretos, eles nascem na meditação diária na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. E lá no verso 9 de Filipenses, capítulo 4, verso 9, vai dizer assim, vamos voltar lá em Filipenses 4. Verso 9, vai dizer assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponha em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes da igreja de Filipos, que tudo aquilo que eles estavam aprendendo do apóstolo Paulo, que eles viessem a colocar em prática. Não apenas ser ouvintes. Acho que quase todas as quartas-feiras eu tenho dito a vocês, não sejam apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Sim, praticantes da palavra do Senhor. Não é possível separar os nossos atos exteriores das nossas atitudes interiores. O pecado, ele sempre vai resultar numa inquietação. Sempre.
ao menos que a nossa mente esteja totalmente cauterizada. E aí o pecado não faz diferença alguma. Pecamos deliberadamente, nada nos faz voltar atrás, nada nos faz nos arrepender, porque a nossa mente está totalmente cauterizada. Enquanto a pureza resulta na paz. Em Isaías capítulo 32, verso 17, vai dizer assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O repouso e segurança não é momentâneo, é para sempre. Em Tiago, capítulo 3, verso 17, vai dizer assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. A nossa vida correta é uma condição necessária para que a gente possa experimentar a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento na minha e na sua vida. Paulo, ele considera nesse verso 9, 4 atividades que nós temos que colocar em prática: aprender e receber, ouvir e ver. Só nesse verso ele vai falar essas 4 oportunidades, essas 4 atividades: aprender e viver e receber, ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade, a outra é diferenciar e assimilá-la. Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdade no nosso coração. Não basta ter fatos na cabeça, temos que ter verdade em nosso coração. O apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, ele ensinou, não apenas ensinou a palavra, mas ele também viveu e colocou em prática. O apóstolo Paulo, ele tem autoridade para nos ensinar nas suas 13 cartas que ele escreveu e deixou para mim e para você. Em Colossenses, para a gente já caminhar para o final, capítulo 3, verso 15, vai dizer assim: a paz de Deus é um parâmetro que nos ajuda a determinar como nós estamos na vontade de Deus. E ela diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Orar corretamente, pensar corretamente, viver corretamente, essas são as condições para que eu e você possa ter segurança e vitória sobre a nossa ansiedade. Se Filipenses capítulo 4 é o capítulo da paz, observem como começa lá o Tiago capítulo 4, é o capítulo da guerra, e começa com a seguinte pergunta, vocês podem analisar lá. Tiago 4:1 vai dizer assim: de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? Da onde procede? E ele vai explicar ao longo do capítulo 4, das orações incorretas. Ele vai dizer lá no verso 3, pedi e não recebeis, porque nós pedimos mal. Os pensamentos incorretos, Tiago 4:8, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós temos que limpar o nosso coração. Uma vida incorreta, olha só o que está escrito lá no 4:4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se o capítulo 4 de Filipenses é o capítulo da paz, Tiago vai dizer que este capítulo é o capítulo da guerra. Veja quantos ensinamentos tem para mim e para você. E esses ensinamentos, nós temos que colocá-lo em prática. E eu queria chamar o Elkson, para nós finalizarmos. Como eu disse a vocês no início,
Como é que nós estamos pensando? Como é que está o nosso sentimento? E eu faço mais uma pergunta a vocês. Como é que queremos obter a vitória com os pensamentos errados? Com os nossos sentimentos desviados? E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Sabe, queridos, para nós cristãos não há meio termo. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós queremos ou nós não queremos. Não existe meio termo. Há apenas uma escolha para mim e para você fazer nesta noite. Esse nosso pensamento tem glorificado o nome do Senhor. Os nossos pensamentos têm que ser levados cativo ao trono do Senhor. Quero te dizer nesta noite, não há nada que você possa se preocupar. O Senhor, Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Talvez você não esteja vendo ou percebendo, mas continue confiando no Senhor. Continue crendo, continue buscando através da palavra do Senhor, que Ele vai te responder. No momento oportuno, o Senhor vai te responder. No momento oportuno, as coisas vão começar a se encaixar. A paz de Deus, com a paz de Deus, é possível nós estarmos tranquilos. E não é qualquer paz que sempre a gente brinca. Não é a paz que o mundo dá, não é a alegria que o mundo dá, mas é a paz e a alegria que temos no Senhor. E eu queria que você nesta noite fechasse os teus olhos. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, fecha os teus olhos. Que nesta noite você leva o seu pensamento cativo ao trono do Senhor. E comece a clamar por Ele, comece a declarar. Comece a dizer: Senhor, o meu pensamento não tem estado cativo ao Senhor. Senhor, eu tenho pensado em tantas outras coisas e tenho esquecido do Senhor. Tenho esquecido das promessas do Senhor. É você com Deus. É você e Deus. Esta noite é uma oportunidade que o Senhor nos dá para levar o nosso pensamento cativo a Ele, para que a nossa ansiedade seja despedaçada, seja dissipada do nosso coração, da nossa mente. Que a nossa confiança esteja de fato no Senhor. Enquanto o Elkson nos leva à adoração, você aí no seu lugar, clame ao Senhor, busque por Ele, entregue o seu coração a Ele, entregue a sua ansiedade, a sua preocupação, as suas necessidades. Ele está aqui para te ouvir. Os teus ouvidos estão abertos e as tuas mãos estendidas para te abençoar. Não permita que os maus pensamentos tomem conta da sua vida. Não permita que as palavras lançadas contra a sua vida, as palavras lançadas contra a sua vida não determinam quem você é. O que determina o que você é aquilo que o Senhor nos diz que nós somos. Somos filhos amados. Somos poemas do Senhor. É isso que nós somos. Você não é um acaso. Você é filho. Você é filha. Você foi escolhido. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Então seus pensamentos não tomam conta de você. Ansiedade não faz parte do seu DNA. Porque nós fomos comprados com alto preço. E dia após dia nós temos que ser renovados pelo Senhor. Não é aquilo que o mundo diz que nós somos, mas é aquilo que a palavra diz que nós somos.
Pai, em nome de Jesus, toma nas suas mãos as nossas vidas. Toma nas suas mãos a sua igreja. Toma nas suas mãos as famílias aqui representadas, Pai. Que os nossos pensamentos sejam transformados, que os nossos pensamentos, ó Pai, sejam levados cativo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, em nome de Jesus, que muitas vezes confiamos na força do nosso braço, e a maioria das vezes, ó Pai, queremos fazer, Pai, com a força do nosso braço. Mas sabemos, ó Pai, que temos um Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que formou, aquele que nos teceu. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que sejamos roubados. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui diferentes, ó Pai. Que a nossa mente seja transformada, renovada pela Sua palavra, que é a verdade, Pai. Toda mentira lançada sobre as nossas vidas caia por terra em nome de Jesus, Pai. Toda palavra contrária, toda palavra maldita, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. A nossa mente não está cauterizada, Senhor. A nossa mente está cativa ao trono do Senhor. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a nós, através da Sua palavra, que é a verdade. Que o Senhor, ó Pai, se revele a nós, Pai. Ah, Senhor, queremos, Pai, os tesouros escondidos, Pai. Limpa, Senhor, as nossas mãos e purifica o nosso coração. Pai, somos sim fracos e falhos e pecadores, mas nós dependemos de Ti, carecemos da Sua presença, carecemos, ó Pai, de Ti, Senhor. Que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós possamos continuar na Sua presença, porque o Senhor está neste lugar. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, seja através do louvor, Pai, que nós não venhamos ser roubados. Que o Senhor possa nesta noite nos levar em paz, nos levar em segurança, que nós possamos continuar desfrutando da verdadeira alegria que está somente em Ti, Pai. Somente em Ti. E que quando passarmos, ó Pai, pela adversidade, que nós possamos passar com o Senhor. Com o Senhor. Não importa o que nos aconteça, Pai, nós temos o Senhor. Que nós possamos ter esta certeza em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança, Pai. Que a paz que excede todo entendimento esteja conosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja disponível, está disponível todos os dias para mim e para vocês, e que nós possamos desfrutar deste amor, que nós possamos desfrutar desta graça, da misericórdia do Senhor a cada dia das nossas vidas, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja santa. Santa é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor.